se for analisar a hierarquia da empresa local, né? Você tem o presidente, o CFO, o gerente sênior e o gerente. Falei, caramba, onde eu cheguei nesse momento, né? E aí, no carro ali mesmo, eu dei uns 3 gritos ali, berros, acho que quem olhou do lado falou, cara, tá louco, né? Pra extravasar aquela emoção que eu tava sentindo. Mas foi a conquista mais recente, assim, que eu tive, né? Cresça e apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça. Eu sou o Léo Carreira, host desse podcast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou pedir a vocês que, se vocês gostam do nosso conteúdo, que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. O início da sua trajetória profissional, ele atuou como auxiliar no Lava Rápido e entregador de panfletos, mas foi um estágio técnico em informática que abriu as portas para sua carreira. Hoje, como gerente de controladoria numa das principais empresas do segmento automotivo, ele nos dá a honra de contar um pouquinho sobre os altos e baixos da sua trajetória e vem dar dicas para você que está em busca de crescimento profissional. Seja muito bem-vindo ao Cresça e Apareça, Fabrício Moser. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade de fazer parte do projeto e espero contribuir com todo mundo aí com um pouco da minha história. O prazer é todo nosso e eu acredito que todos estejam ansiosos para ouvir um pouquinho sobre a sua carreira. Então, conta pra gente como tudo começou, de onde você vem, quem é o Fabrício. Bem, eu sou Fabrício, né, Fabrício Moser, tenho hoje 34 anos, eu vou completar 34 anos agora em junho. Sou filho de um pai aposentado, vendedor de sorvetes, trabalhou por muito tempo, né, para algumas empresas de sorvete. Isso significa que sempre teve que batalhar um pouco pelo dinheiro ali. E dentre as batalhas dele foi pagar uma escola para eu poder estudar, né? Digo isso porque ele não tinha as devidas condições, mas ele se esforçou para que eu estudasse. E comecei trabalhando no Lava Rápido contra o gosto do meu pai mesmo. Ele falava assim, eu não quero que você... Eu não pago estudos para você trabalhar no Lava Rápido, né? Eu quero que você só estude. Uhum. Né? Mas mesmo assim, não tinha mesada, não tinha nada. E eu queria aproveitar com os meus amigos, então eu acabei decidindo, bater no pé, falei assim, não, eu quero ter o meu dinheiro, né? Eu vou trabalhar no Lava Rápido. E fiquei uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando no Lava Rápido. E aí, entre 14 e 15 anos, acabou, né, o meu período no Lava Rápido, passei a entregar panfletos em semáforo, né, de porta em porta também nas casas. Não era aquilo que eu desejava, mas também não tinha parado de estudar, continuei estudando. E aí foi graças a um estudo, né, de técnica informática que meu pai pagou para mim também na época, que uma professora de lógica de programação me indicou para participar de um processo seletivo na empresa. Eu falei, legal, vamos lá. Né? Foi meio que surpresa para mim, porque naquele momento eu não me considerava o melhor aluno da sala, né? Mas eu falei assim, vamos participar, né? Quero fazer algo diferente. E aí, em 2004, agosto de 2004, né, eu fui selecionado e comecei a trabalhar na empresa que eu estou hoje, na época como terceirizado. Né? Fiquei um ano e meio aproximadamente como estagiário técnico em informática para uma empresa terceirizada. Quando chegou no final do meu estágio, eu entrei um pouco em desespero. Naquela época eu queria estudar algo voltado para engenharia mecatrônica, né, engenharia. Só que meus pais e eu não tínhamos condições de eu fazer nem a prova fora do estado. Eu quis tentar ITA, quis tentar Barro Branco, né, essas faculdades. E aí a minha mãe falou assim, mas se você já está empregado, né, por que você não tenta algo dentro da empresa? Né, porque de repente você consegue alguma coisa, não vale a pena você sair de lá, né, para se aventurar numa faculdade agora. Faça alguma coisa aqui, eu te ajudo, né. Eu falei assim, vamos tentar. E aí eu cheguei para um supervisor de manutenção na época. Eu falei assim, Sério o nome dele. Eu falei, Sério, eu quero trabalhar aqui na empresa.
tá acabando meu estágio, né, me fale qual é a faculdade que você quer que eu faça, né, para você me contratar aqui. E aí ele falou assim, faça administração. Eu falei, administração, só isso? Eu te contrato. Eu falei, tá bom, como terceiro? Eu falei, perfeito. E aí eu fui, né, me inscrevi na Unip, em Sorocaba mesmo, e dei início a um curso de administração e fiquei trabalhando também como terceirizado, né, por um período de 1 ano e 10 meses aproximadamente, fazendo apontamento de horas, controle de processos de manutenção preventiva, corretiva, né, e usando um pouco também do conhecimento que eu tinha aí com a parte de informática para tentar fazer alguma coisa diferente, né. Isso acho que faz parte do meu perfil. Eu falo que eu sou o preguiçoso do bem, né. Sempre que eu tenho alguma atividade que tem uma rotina, que eu acho que me incomoda, ter que repetir aquela coisa toda hora, eu tento pensar uma forma diferente para fazer mais rápido ou para diminuir o meu esforço, né. E aí, na época, né, e modéstia à parte, até hoje vem sendo diferencial a parte de Excel, né, eu venho desenvolvendo, né, formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tanto que não fiz curso de Excel, né, eu tenho uma certificação do LinkedIn lá de Excel, tudo, mas apesar de não ter feito, durante um tempo na própria empresa, eu acabei virando multiplicador interno. E durante o período de 1 ano, 2 anos aproximadamente, eu tive a oportunidade de ministrar treinamentos de Excel básico e intermediário para os funcionários da empresa. Legal. Então, bem, aí depois desse período aí como terceiro, né, de 1 ano e 10 meses, eu tinha o sonho de virar funcionário ou de fazer parte da empresa, né, que eu trabalhava como terceirizado, e surgiu uma oportunidade para trabalhar como estagiário, né, para estagiar, né, na área de infraestrutura, né. Basicamente é mais comum em empresas grandes, mas seria a área de manutenção predial. Fui para essa área, deu certo, fui escolhido, né, para ser estagiário na época. De novo, né, os conhecimentos de informática ajudaram bastante. Eu consegui desenvolver algumas coisas, né, não diretamente, né, na área de TI, mas acompanhando o pessoal de TI, desenvolver relatórios, processos de aprovação, algumas coisas na época que não tinha na empresa, eram totalmente manuais. E nessa área, eu além de fazer esse serviço totalmente voltado mais para a parte de tecnologia, eles tinham me dado como responsabilidade de cuidar da sinalização de fábrica, né, como estagiário. O que é curioso porque eu sou daltônico, né, então... Não, olha... cuidar de sinalização de fábrica, tendo que mexer com cores, né, com todo um Pantone lá, né. Foi bom que eu acabei decorando alguns códigos, né. Hoje tem cores que eu sei o RGB da cor porque eu tenho mais ou menos a referência. Fiquei nessa área de infraestrutura de outubro de 2007, né, quando eu comecei como estagiário, até meados de dezembro, novembro de 2008. Nessa área ainda eu tive a oportunidade de não me contentar, né, com o que eu fazia, com a parte de sinalização, não tinha nada a ver com, pelo menos eu acho até hoje que não tem nada a ver com a administração, mas na curiosidade e tentando ser útil de alguma forma, eu fui acompanhando outros gestores de serviços na empresa, e serviços tipo gestão de restaurante, gestão de transporte fretado, né, limpeza, entre outras coisas. E aí, na curiosidade, eu fui me envolvendo com isso de uma forma que eu acabei gostando também, né, principalmente da parte de segurança patrimonial. Aí entra um pouco da minha fé também, né, eu acredito que Deus faz as coisas certinhas, né, a gente que entorta às vezes a linha,
Mas deu tão certo que uma das pessoas que trabalhavam com os serviços decidiu sair da empresa para ir para outra oportunidade, a outra se aposentou, né, e sobrou eu, que era o único curioso que estava lá, né, tentando aprender um pouco mais sobre a área. E aí, em 2008, eu sofri um acidente de carro, eu era estagiário, tive que ficar 40 dias fora da empresa. Nesse meio tempo, mudou-se a gestão da onde eu trabalhava, né, esse colega que saiu da empresa e o outro que foi aposentado também não estavam lá, e decidiram que quando eu voltasse eu iria junto com a área para essa nova gestão, que passaria a ser de responsabilidade do RH. Então, no finalzinho de 2008, eu fui para a área de RH como estagiário. Curiosamente, nessa mesma época entrou uma época de crise, né? Eu vi ali por necessidade de mercado, a empresa teve que se reestruturar, teve que fazer demissões, né? Abrir planos de demissão voluntária, etc. Foi bastante crítico. Talvez só não se compare ao que a gente passou nos últimos 2 anos, né, de Covid, mas foram anos bastante críticos, mas que também me deram a oportunidade de ser efetivado no meio da turbulência, né? Então, em maio de 2009, aí me efetivaram como assistente administrativo. Eu não tinha ainda me formado, né? Então, na época, o gestor explicou para mim, olha, você só não te promovo, né? Não te coloco como um analista de início, por conta disso, você precisa se formar primeiro. Então, eu fiquei ali com 2 gestores, né? Também tinha entrado um gestor novo. 2 que eu admiro bastante, né, em termos de RH, que para mim foram líderes importantes, né, dentro da minha aprendizagem. Eu não sei se posso citar nome, mas um deles é Ernesto Giannini, o outro é Ricardo do Carmo. Eles viraram amigos até, né, depois de um certo tempo. E aí ficamos cuidando dos meus serviços. E dentro dessa jornada cuidando dos serviços, né, começaram a vir outras atribuições, né, que era começar também a cuidar dos contratos, né, cuidar das despesas, dos investimentos que eram necessários, né, e eu comecei ali a ter um gosto, né, por números. Comecei a mexer um pouquinho com essa parte, né, e de novo voltava um pouco mais daquela necessidade de criar uma apresentação, um indicador diferente. Você já tinha aquela vivência da lógica, né? Já tinha vivência da lógica. Falar que acho que a única matéria que eu gabaritei tanto na faculdade quanto no MBA que eu fiz foi matemática. Então, poxa, eu gostava daquilo de números, né? Mexia com pessoas, mas números era a minha paixão, assim, de ver a lógica de como resolver aquilo, né? E comecei ali, cuidar de contratos, os números, etc., investimentos, fechamento de mês, né? Tentar fazer as coisas acontecerem com o melhor custo-benefício, né? Tentar cuidar daquilo como se fosse meu, né? E aí, meu chefe falava assim, você tem uma ideia? Você é presidente da sua ideia, então vai lá e faça, né? Então, me davam muita liberdade para isso, né? E às vezes eu queria, na ânsia de tentar criar alguma coisa diferente, de fazer algo diferente, né? Chegava lá com as teorias da reversão econométrica, né? Eu chegava para o Ernesto, meu gerente, e falava assim, olha, tá aqui, fiz essa análise, esse planejamento baseado na teoria da reversão econométrica. Ele olhava assim, o quê? Né? O que você está falando? Aí eu falava, não, mas eu fiz isso porque é mais assertivo e tal. Aí ele comentava, Moser, né? Não precisa disso. Mais simples e mais rápido, né? Então, veio um pouco de coaching também ali, né? Dentro da empresa. A todo tempo eu tenho aprendido muito até hoje, né? Com todos os gestores que eu tenho passado. E ainda com o Ernesto, às vezes eu chegava na sala dele e falava, olha, eu tenho isso para fazer. E ele pegava, olhava lá e criticava e falava fazia um monte de anotações e me devolvia, revisa. E eu saía frustrado, assim, revoltado que eu não acertei de primeira, né?
Eu falava para o Ernesto, o dia que eu entrar na sua sala, conseguir me apresentar uma coisa que você não revise, eu saio comemorando. Aí ele falava assim, não, fica tranquilo, que a cada degrau que você sobe, as exigências aumentam também, e você nunca vai sair dessa fase. Né? Então, sempre tentando aprender de alguma forma onde foi que eu falhei, ou o que eu deixei de pensar para tentar criar algo mais completo, né? Uhum. E no RH daí tem a figura do Ricardo, que eu acho que também é um líder nato, um paizão assim mesmo. Ele sempre foi muito de ensinar não só a parte técnica da coisa, mas também de falar sobre ética, né? De respeito, de fazer a coisa certa sempre, de deitar a cabeça no travesseiro e saber que você fez o melhor, né? E aí nessa eu, não só pelo que ele ensinava, mas também pela questão dos princípios religiosos e tudo mais, eu falei assim, poxa, esse cara é um cara que vale a pena seguir, né? E realmente, como eu falei, ele até hoje continua sendo aí um baita de um amigo. No RH, né, eu fui ainda promovido depois, né, de 1 ano e meio aproximadamente para analista júnior. Né, foi bastante gratificante isso. Depois de 1 ano e meio, infelizmente, daí o Ricardo acabou saindo da empresa. Né, isso já lá em finalzinho de 2011 já. Ele saiu, teve de novo uma reestruturação na empresa e eu acabei voltando para a área de facilities, de infraestrutura. Entrou um gerente novo lá na época também. E aí com a saída do Ricardo, bem no finalzinho de 2011 para 2012, eu tinha começado a fazer um processo seletivo para tentar ir, processo de recrutamento interno, né? Para tentar ir para a controladoria. E aí fiz algumas entrevistas, estava lá crente de que eu passaria, de que estava dando quase tudo certo, né? Que eu fazia aquele cálculo, né? Falei assim, peraí, já fiz a entrevista com o supervisor, já fiz a entrevista com o gerente, já fiz a entrevista com o RH, vou fazer com o diretor da área. Falei assim, eu tô quase chegando lá, né? Uhum. E aí quando chegou, estava marcada a entrevista com o diretor, o gerente novo que chegou falou assim, olha, cancelei o seu processo seletivo, você não vai mais para a controladoria. Aí eu fiquei... Um balde de água fria. Que balde de frio? Eu fiquei, como assim, né? Você estava crente que eu ia para a controladoria, né? Que ia dar certo. Né? Não, preciso de você aqui. Você que tem um conhecimento que eu preciso, estou te promovendo aqui com X% de aumento. Eu falei, mas como assim, né? Eu acho que se eu fosse controladoria eu ia ganhar mais até, né? Não, preciso de você aqui, né? Eu sei o que você quer, vou te ajudar com alguns cursos e tal. Fez algumas promessas na época. Na frente dele ali, eu falei assim, beleza, tá bom. Missão dada, missão cumprida, vamos lá. Né? Daqui 1 ano, dentro das promessas que foram feitas, a gente continua. Mas eu confesso que eu saí dali naquele dia, de novo fui na igreja assim, e eu chorei mesmo, assim, né? De falar assim, daquela frustração que tinha dado. E aí foi que eu aprendi, né? Eu nem lembro quem me falou, mas alguém me falou e eu memorizei isso naquele momento. Que não crie expectativas, né? Melhor ser surpreendido do que ficar decepcionado. Daí eu falei assim, não, beleza, né? Deixa as coisas acontecerem agora daqui pra frente. E aí, né, a área de novo que eu trabalhava de serviços voltou para essa área de facilities, né? Saiu dos braços de RH naquele momento. E fiquei durante 1 ano ali, né, trabalhando, né, esperando as promessas serem cumpridas. Aí chegou de novo um momento que eu falei assim, falta isso ainda, né, para ser cumprido. E aí? Não vai dar. Eu falei assim, então tem um processo de recrutamento interno para a controladoria de novo, eu quero participar. E aí o gestor falou assim, tá bom, eu assino o seu papel para você fazer o recrutamento interno. Mas se você não passar, aqui você também não fica. Eu tinha acabado de casar, né? Eu falei assim, mas peraí, né? Essa ameaça é verdade? É isso. Eu falei
falei, então não dá, né? Eu falei assim, poxa, eu acabei de casar, não dá pra eu arriscar, né? Tudo por isso, né? Aí ele deu uma risada irônica, né? E falou assim, tamo junto, né? Aí eu respirei de novo naquela hora, falei assim, meu Deus, né? Por que isso, né, agora? E ali também que eu comecei a perceber que às vezes nem tudo são flores, né? A gente vai passar por alguns obstáculos e a gente às vezes não... eu defendo essa ideia hoje, né? Eu gosto de vestir a camisa que eu visto. Não é a empresa que é ruim, né? Às vezes são algumas pessoas que atrapalham um pouquinho, né? Mas foi aquele momento, né? Eu aceitei ficar de novo pelo risco que eu tinha acabado de casar. E trabalhei, né? Trabalhei tentando dar o meu melhor, né? Em todo momento que eu estive ali. Chegou um momento que eu realmente quis desistir mesmo. Que eu falei assim, eu não quero mais isso para mim. Parei e falei assim, acho que eu estou sendo pressionado além daquilo que eu posso entregar. E chegou ao ponto que eu sentei num banco da empresa lá e falei assim, hoje eu vou pedir demissão. Eu falei, e aí, Deus, né? O que eu faço? Peço demissão ou não peço? E por mais pressão que eu estivesse sofrendo, ou por mais desafiador que esse meu gerente estava sendo naquela época, né, eu tinha pego pela empresa com uma responsabilidade de cuidar de um projeto. E aí me veio na cabeça naquele momento assim, né? Que empresa que vai dar um projeto na mão para uma pessoa que não tem experiência nenhuma? Né? Pega essa oportunidade, vai para cima. Né? Veio esse pensamento na minha mente. E eu falei assim, não, verdade, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu tenho que ter esse gás, né, de entregar. E fui para cima, né, do projeto. Procurei entregar na maior perfeição possível. Eu confesso, né, digo que até hoje, quando eu olho para tudo aquilo que eu implantei naquela época, eu sinto ciúmes, assim, né, porque eu falo, poxa, eu implantei isso, né, estou mudando aquilo que eu implantei, né, porque não porque eu fiz mal feito, imagina, eu acho que eu fiz bem feito, modéstia à parte, mas porque a tecnologia acaba sendo evoluindo também. Uhum. Mas estão mudando, né, falei, poxa, que legal que foi aquela época que eu podia aprender também, né. Foram momentos desafiadores que aí a gente teve que lidar com, não só com contratos e não só com números, mas também com todo o staff, todas aquelas pessoas que trabalhavam para aqueles contratos, né? Acho que a empresa que eu trabalho fez um papel muito importante socialmente, né, pelas pessoas que foram impactadas de alguma forma naquele processo, dentro da medida do possível, pela ótica que eu tive, né, a empresa ela realmente se esforçou, né, para fazer as melhores, tomar as melhores decisões acima disso, né. E foram assim sequências e sequências de aprendizados voltados a contratos, né. E aí em 2015, né, surgiu de novo uma oportunidade na controladoria. Coincidiu que esse gerente ele acabou indo para outra empresa, né, e eu passei a responder de novo para RH, né, aí passei a responder para uma gerente que na época me deu muito apoio, muito suporte, né, foi bem próxima, de novo, né, assim como citei o nome do Ernesto, do Ricardo, é a Rita Greco. Ela esteve sempre muito perto, me ensinou bastante, não só ensinou, mas na época, entre 2015 e 2016, me deu a oportunidade aí de fazer um MBA, né, de gestão de riscos. Foi bem produtivo ali, fiquei 1 ano e meio estudando, né, gestão de riscos. E aí, em 2016, né, dentro da oportunidade que surgiu em controladoria, eu falei assim, vou fazer de novo, vou tentar de novo agora. Eu conversei com ela falou assim, não, vai ser isso que você quer, vai para cima, né? E aí fui para entrevista, dentro da entrevista com gestores de controladoria, eu lembro que uma das perguntas que me fizeram foi, o que te motiva, né? Por que você quer controladoria, né? Por que você trabalha, né? E uma coisa que eu respondi naquele momento, que eu falei assim, olha, dentro daquilo que eu faço, né, eu acho que além de
de pensar em mim mesmo, né? Que eu acho, naquele momento eu estava estudando ainda, agora esqueci o nome do escritor, mas ele falava que para o mundo dar certo, né? Isso depende também de uma tradução, né? Que se cada pessoa pensasse no seu próprio bem, em fazer o próprio bem, para si mesma, automaticamente outras pessoas seriam beneficiadas, né? Um exemplo, ele fala, se eu pensar em dar o meu melhor para que eu tenha o melhor para mim, né, para minha família, automaticamente a minha empresa vai bem também, porque eu vou estar do lado do melhor. Automaticamente o colega que está do lado vai também começar a receber esses benefícios, né? Uhum. Então eu falei assim, tem isso e tem também porque eu acho que, de novo, né, dentro da minha fé, as oportunidades que eu tenho, né, eu tenho que aproveitar, né? Acho que Deus me coloca no lugar e eu tenho que dar meu melhor em forma de gratidão a isso também, né? E aí comentei isso, e aí no dia do meu aniversário, 17 de junho, eu recebi o feedback para, olha, você passou no processo de controladoria. Tomei uma multa no dia até. Tomei uma multa porque eu saí da empresa, assim, em estado de êxtase. Falei, caramba, eu consegui, né? Consegui, né? E esqueci do radar, passei direto. Ainda hoje dá para perceber. Eu fiquei, assim, encantado, né, com a possibilidade. E aí eu fui para a controladoria, nos primeiros dias, né, tive um mês aí de handover. Quando eu entrei na controladoria, eu falei assim, e agora, né? O que eu vou fazer? Veio totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Aí eu falei assim, caramba, né? Eu estou pegando uma atividade totalmente diferente do que eu imaginava, né, que seria, porque eu controlava despesas em RH, em alguns investimentos, né? Nada comparado com a análise de rentabilidade do aftermarket, né, que eu estava começando a fazer naquele momento. Foi um bicho de 7 cabeças para mim naquele momento. Aí eu fiquei pensando, naquele momento eu falei assim, eu sou um analista pleno, e estou me sentindo um estagiário, né, porque, não desmerecendo a função de estagiário, mas pelo fato de eu estar aprendendo tudo de novo ali, né. Eu falei assim, eu sou um estagiário caro, né, porque eu estou ganhando como analista pleno. E aí eu peguei, de novo, na minha mente, falei assim, eu preciso dar o meu melhor aqui, aprender o mais rápido possível. Minha meta, no mínimo 1 ano. Eu tenho que aguentar 1 ano aqui dentro da controladoria, né, que é o tempo de eu completar um ciclo. E aí tracei essa meta de completar 1 ano, né, comecei de novo lá analisando as planilhas e dentro do segmento de aftermarket, você imagina uma gama de produtos de mais de 11 mil part numbers de produtos, né? Planilhas imensas. E eu olhava para aquilo e falei assim, meu Deus, né? Mas do jeito que está aqui, não dá para continuar desse jeito. Uhum. Falei assim, eu não consigo fazer alguma análise com os dados da forma como estão. De novo, recorri para a parte lá do meu técnico de informática, eu vou tentar transformar isso, vou colocar isso no banco de dados, em alguma coisa. Aí recorri na época, para um gerente lá, que eu sabia que sabia mexer com Axis, né, que era a ferramenta mais próxima que eu tinha, assim, mais acessível que eu tinha. Falei, Renato, me ajuda aí, eu quero fazer uma melhoria aqui no banco de dados, criar um banco de dados, para começar a analisar aqui os números, consolidar, né? Pedi ajuda para ele foi super solícito, me ajudou também de novo. E, curiosamente, foi isso que dentro de 2 anos, mais ou menos, que me ajudou na minha promoção para sênior, né, na controladoria. Porque eu lembro que o gerente que me promoveu, ele falou assim, olha, um dia o Renato chegou para mim e falou assim, olha, o Fabrício não tem vergonha de pedir ajuda. Ele veio para mim, eu que sou gerente, pediu ajuda para mim, podia pedir para qualquer um, mas pediu. E até alguns falam assim, você é sem noção. Sem noção, não estou xingando ninguém, né? Não estou brigando com ninguém. Ou outros falam se você é sincericida, né? No sentido, às vezes eu falo o que eu penso, assim, dou algum feedback, mas eu acho que sempre tentando avaliar se não vai prejudicar ninguém, né? Mas aproveitar as oportunidades de alguma forma, né? Com certeza. E aí em 2016, 2017 passou, né? Consegui vencer o ciclo lá de 1 ano.
cuidando da parte de aftermarket, já com bases robustas, né? Chamaram para ir para uma reunião de planejamento com o head de controladoria da Alemanha, que tinha vindo aqui para Itu para ver o resultado. Só que falaram assim para mim, olha, fica numa sala de backup, né, como é que é um diretor com o head, né, só gerentes que vão participar e tal, se a gente precisar de alguma ajuda, a gente chama. Eu falei, tá bom, sem problemas. Aí tava lá as bases novas e tal, me chamaram, viu, como que você fez isso? Expliquei, a pessoa voltava para a sala. Vou voltar de novo. E isso? Tal jeito. Aí na terceira vez eu falei, vocês não querem que eu entre na sala? Eu já explico, né? Tá bom, pode ser. Aí eu fui para a sala com esse gestor. Ele falou assim, olha, pode falar em português que eu traduzo, né, e falo para ele. Eu falei, mas eu sei falar inglês, por que você pode deixar eu falo? Ah, você sabe? Eu falei, eu sei. Daí ele falou, então tá, explica para ele. Aí eu expliquei para o gestor na época tudo que tinha que ser feito, que eu tinha feito em termos de planejamento, né, junto com uma colega de trabalho. Daí ele falou, o head de controladoria da Alemanha falou assim, poxa, gostei das suas bases, gostei bastante mesmo. Vou convidar você e a Cristina para ir para a Alemanha mês que vem com a gente, para vocês conhecerem os nossos processos lá. Eu falei, tá bom, né? Fiquei feliz pra caramba. Falei, caramba, eu vou pra fora, né? Eu já tinha ido em 2014, né, viagem particular, mas eu falei, vou pela empresa dessa vez, né? Poxa, né, fiquei feliz pra caramba de novo. Foi outra conquista nesse meio do caminho, né? Que era algo que eu não esperava também. Aí eu apresentei em setembro, quando foi em outubro eu estava embarcando para a Alemanha, fiquei 10 dias lá conhecendo o processo deles, né, de planejamento, de controle. Foi uma baita de uma experiência lá, né? Acabou desmistificando muita coisa, né, que a gente vinha criando no sentido assim, né, os alemães são importantes, né? Mas eles são pessoas como nós, né? E às vezes a gente colocava assim num patamar tão alto, muito alto, que a gente achava que ficava com medo de conversar com eles, né? De falar alguma coisa e tal. Aí me deu contatos, né? Tive a oportunidade de ter contatos com as pessoas lá, de conhecer, né? De conversar, de ver que nem todo alemão tem cara de bravo, né? Eles são bem legais, né? E isso me ajudou muito depois nos anos seguintes, né? Até para ter a parte de report, né? De trabalhar diretamente com eles. Nesse período dentro da controladoria, tive uma gestora indireta, né? A gente tinha criado alguns relatórios lá internamente, ela saiu de licença maternidade e quando ela voltou, ela falou assim, Fabrício, eu quero que você explique o relatório para mim. Eu falei, beleza, eu explico. Aí comecei a explicar para ela e ela começou a me fazer perguntas. E às vezes eu não sabia responder. Eu explicava para outro ponto, ela me perguntava de novo e eu não sabia responder. Aí eu dei um estalo na minha cabeça e falei, caramba, estou fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que saber as respostas de novo, né? Aquele desafio lá de trás de estagiário, né? Que eu falava que eu não queria ter, eu estou tendo de novo. Aí eu falei para ela, Kelly, desculpa, vamos cancelar essa reunião, porque eu não sei te explicar tudo. Me dá 2, 3 dias, eu vou realmente me aprofundar nas análises e a gente vai se falar. Tá bom, tranquilo. Aí voltei, tudo aquilo lá, tentei analisar do avesso até, né, para ter certeza que ela não ia me questionar de novo. Aí voltei, né, conversando com ela, expliquei tudo que tinha que ser explicado de novo. E aí, de novo, né, ela foi, para mim, isso, eu já dei vários feedbacks para ela nesse sentido, eu aprendi muito com ela. Porque nessas provocações, né, eu me sinto naquela ânsia de... É um desafio, né, me sinto, sei lá, meu eu competitivo começa a falar assim, vai lá e faz diferente, né? Você está competindo com você mesmo, né? E aí eu comecei a me desenvolver mais e mais nessa parte dos reports, da parte cada vez mais técnica e estratégica dentro da controladoria. Em 2019 eu fui promovido para sênior de controladoria, né, com base no histórico que eu acabei construindo, né, de 2016, 17, 18.
praticamente 2 anos e meio, né, que foi de junho de 16 até dezembro de 2018. Aí, em janeiro fui promovido para analista sênior, né, recebi feedbacks, né, bem legais também dos meus gestores também de controladoria. Um deles de que eu tinha síndrome do impostor, não sei se você já ouviu falar, mas eu achei bem interessante porque ele falava assim, você é bom, só que você se joga lá embaixo, você fala que você não é capaz, mas você é capaz. Você tem que ser um pouco mais autoconfiante. Um dos feedbacks que eu recebi, ele falava como referência assim, né? Falei assim, poxa, quais foram suas últimas conquistas, né? Eu ficava, mas últimas conquistas? Putz, eu não lembro de nada, né? Que eu tinha feito assim, que tenha chamado a atenção. Aí ele falava, não, você não implantou um banco de dados legal? Você não foi para a Alemanha? Eu fui. Você não fez tal automatização? Fiz. Então, isso é conquista. Você fez coisas diferentes. Então você tem que começar a valorizar mais você, né? Você tem que fazer seu marketing, né? Aí eu falei assim, poxa, legal, vou começar a pensar mais nisso, né? Até ele me passou um podcast para eu escutar na época, que era para falar justamente sobre a síndrome do impostor. Aí escutei tudo, falei, poxa, realmente, acho que eu posso me valorizar um pouco mais. Aí em 2019 começou uma nova etapa dentro da controladoria, né? Teve uma reorganização, né? A empresa comprou outra empresa quase do mesmo tamanho, né? Que é aqui, inclusive em Limeira. E dentro dessa reestruturação eu acabei acompanhando uma pessoa que ia se aposentar, né? Para pegar as atividades dela. 2 meses para pegar, porque a pessoa tinha 2 meses para se aposentar, já ia sair. Aí fiquei aqui em Limeira, praticamente morando em hotel 2 meses, né? E às vezes competindo um pouco em acordar às 5 horas da manhã, vir para Limeira, sair 5h30 daqui, ir para a faculdade para o MBA, né? Eu estava fazendo um MBA em gestão de controladoria. Chegava em casa às 11 horas da noite, no outro dia tinha que estar aqui de novo e tal, né? Era um esforço talvez mais mecânico, mais cansativo fisicamente. Mas comecei a cuidar daí da parte de análise de lucratividade da empresa, a nível de cliente, produto. E de novo vieram as bases gigantes, né, e a necessidade de analisar dados e mais dados. E de novo, frases, né, que a gente vê na internet, assim, a gente... e aí começa a entrar também a parte do data science, né? A gente navega, a gente tem um mar de dados, um oceano de dados. Se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente vai ficar nadando ali, e às vezes você não vai conseguir sair do lugar, né? Porque vem as ondas lá, você nem terminou de fazer uma coisa, já está vindo outra análise e está ali no oceano, né? E aí com Data Science você tem ferramentas, entra o Power BI, entra outras ferramentas para você poder fazer essas análises, né? E aí eu falei, poxa, né, tem que fazer de Limeira, que era a empresa nova que eu estava conhecendo, as de Sorocaba, que eu estava consolidando, que também eram 12 unidades de negócio ao todo, né, diferentes, com produtos diferentes, com tudo diferente. Falei, como que eu vou fazer isso nesse mar de dados, né? Eu preciso fazer, dá um jeito. O Axis já não é suficiente, porque agora eu estou falando de análise mesmo, não de armazenamento, né? Aí dei uma olhada no YouTube, olhei lá uma ferramenta Power BI. Falei, Power BI, como que eu vou descobrir isso aí? Dá-lhe aulas online. Vários canais, não sei se eu posso falar nome, né, mas comecei a assistir planilheiros, DataBee, né, entre outras, e pegar lá conteúdo atrás de conteúdo. E aí eu posso dizer assim que em termos de exposição, posso ter sido até um dos pioneiros dentro aqui do Brasil, né, da empresa, de começar a mostrar, né, os resultados da empresa dentro do Power BI. É claro, naquela época, dentro daquilo que eu tinha aprendido, eu era um monstrinho ainda, né? E hoje eu acho que eu evoluí bastante nessa parte. Montei lá indicadores, né? Comecei primeiro mostrando, né, como estavam os números naquele momento. Aí depois, em 2020, né, ainda como analista sênior, o CFO da empresa me chamou para conversar, né? E aí, quando ele me chamou para conversar, me veio de novo o estalo na cabeça e lembrei de quando eu
trabalhava lá na informática, nos primeiros passos, né? Que eu passava assim pelas salas da diretoria e eu falava assim, poxa vida, um dia eu quero estar dentro dessas salas aqui, participando de reuniões com esse povo aqui, né? Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei, né? E lembrei disso. E veio o êxtase de novo assim, falei, caramba, eu consegui de novo, né? Chegar nessa sala aqui, na sala do CFO, mostrando lá o Power BI e tal. Fiquei assim de novo, né? Falei, caramba, consegui, né? Naquele êxtase de novo. São pequenas conquistas, né? Que às vezes a gente não valoriza. Aí fiquei até tarde explicando lá os conceitos daquilo que eu tinha criado no Power BI. Aí eu saí de lá, peguei um Uber no dia, né? Porque acabei ficando até mais tarde. Aí voltei, comentei com a mulher do Uber, falei assim, nossa, eu tô muito feliz porque hoje eu tive uma conquista de estar dentro de uma sala. Né? Falei assim, que eu imaginei lá atrás que eu ia conseguir, né? E cheguei aqui sem perceber, né? O Uber ficou contente também assim, né? Comentou, né? Das dificuldades que ela estava tendo, né? E ela falou assim, poxa, isso é um ânimo pra gente porque... Né, ela estava de Uber ali não porque ela queria naquele momento, né? Ela estava com uma 2020, né? Uma necessidade ali por conta da pandemia e tudo mais. E aí o próprio CFO falou assim, ó, a gente vai continuar com esse projeto, né, da parte da análise de lucratividade, aí, profitability. E durante o período aí, até que você termine o projeto, você não vai responder para mais ninguém, a não ser para mim. Né, e eu vou te guiar nessa. Eu falei, caramba, né? Eu estou respondendo direto pro CFO. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí, né, veio as demandas, né, a gente chamava de mind map, né, de fazer agora não também só os dashboards, né, os gráficos, ou também não só de armazenamento, mas de se aprofundar cada vez mais nas análises. E tinha uma certa pressão, mas de novo, né, o CFO que tá até hoje lá com a gente, veio cada vez mais fazendo uma espécie de coaching comigo, né, cada vez mais falando assim, olha, você não pode ser desse jeito, você não pode ser bonzinho sempre, né, você tem que falar não, às vezes você tem que saber a hora de negar, né, e a hora de falar o sim também, muda a sua ótica, você está analisando da forma errada e tal. Então ele veio me corrigindo durante esse processo aí de praticamente um ano, tratando os dados lá. A gente entregou um projeto, né, para reestruturar e remodelar os dados. Esse projeto ele acabou passando por uma aprovação interna, que a gente chama lá de Excellence Awards, né, na etapa nacional. Foi para a etapa global, né, participou, claro, não foi campeão na época, até que o projeto era um projeto relacionado à Covid, né, até algum sentido não ter sido campeão. Mas foi mais uma das conquistas que eu acabei tendo, né, com relação à atividade que eu fazia. E aí chegando quase no final da história, agora em agosto de 2020, né, uma coordenadora lá da empresa falou assim, olha, estou indo para outra empresa, né, tenho um mês para passar as atividades. Quem pode fazer? Aí apesar de eu estar respondendo para o CFO, o gestor que na Folha respondia para mim, falava, o Fabrício conhece, né, o que você sabe em termos de Power BI, ferramentas e tudo mais. Tá bom. Aí ele veio falar comigo e falei assim, tá, mas você já falou com o CFO? É porque eu estou respondendo para ele, né? Ele falou, não, vamos falar. Aí você falou, não é isso que eu tenho de planos para você. Daí eu falei assim, tá, mas eles querem que eu ajude. Não é isso. Aí veio de novo o gestor e falou, não, mas a gente precisa de você. Eu tava com o CFO, você falou, não, vamos conversar então. Aí foi conversar, aí eles falaram, quem mais sabe fazer isso? Olha, nesse nível de detalhes, neste momento, ninguém. Então vai ter que ser você mesmo, Moser. Eu falei, tá bom, mas 2 meses. 2 meses. Eu falei, tá bom, 2 meses, vamos lá. E aí eu falei pro gestor, falei assim, tá, mas se eu sou capaz de substituir, mesmo que temporariamente, a coordenadora, eu falei, eu quero essa posição. Eu falei assim, pode ser que eu saiba, tecnicamente, daquela área, menos do que
a quem já estava trabalhando lá, mas eu quero essa posição. Ah, tá bom, mostra aí se você consegue e a gente vai avaliar. E aí de agosto até novembro, quando novembro eles vieram e comunicaram, falaram, olha, o ano que vem você vai ser promovido a coordenador. Então aí já é de 2021. E aí em abril de 21 eu fui promovido para coordenador, cuidando dessa área. Quando chegou no final do ano passado, né, o meu gerente atual, ele falou para mim, e aí, como você tá? Eu falei assim, estou motivado. Eu sempre tenho na minha mente a ideia do ciclo, né? Eu estou como coordenador agora. Aliás, dentro dos cargos que eu passo, também aprendi, né, com o Ricardo. A gente nunca é coordenador, né? A gente sempre está como coordenador, está como gerente. Né? Então, eu falei assim, estou como coordenador agora, mas meu objetivo principal, assim, falar que eu não quero ser promovido, lógico que eu quero. Mas eu quero terminar um ciclo. Então, comecei um ciclo agora, quero ir até pelo menos o próximo período de planejamento, para entregar um segundo planejamento do jeito que eu quero, assim, perfeito. Aí ele falou assim, olha, talvez não dê tempo, né? A gente tem planos para a área, ele falou assim, até temos planos para promover uma colega sua, que também, uma colega minha, né, que era coordenadora também. Não vai ter vaga de gerente para o ano que vem, mas a gente não quer te deixar motivado, a gente quer te motivar, né, do mesmo jeito. E a gente vai, nem que seja para te colocar como especialista e tal. Eu falei, não, mas não quero especialista, eu quero coordenação. Para mim, agora tem um aspecto de liderança e tudo mais. Não, tudo bem, a gente vai conversando, o importante é estar motivado. Eu falei, não, até outubro do ano que vem eu estou motivado, fica em paz. E daí ele falou, beleza. E aí, de novo, né, aí eu falo, graças a Deus, porque não fazia parte dos meus planos. Em dezembro, um colega que era gerente lá da controladoria, da parte de projetos, novas cotações, né, conseguiu uma outra oportunidade para um cargo maior em outra empresa, aqui na região de Piracicaba também. E aí eles me chamaram. Falaram assim, olha, surgiu uma vaga de gerente e a gente quer que você vá. Eu falei, caramba, de novo, né? Eu falei assim, como assim, né? Eu não sei, conheço nada da área, né? Da área que eu vou agora. Eu conheço menos do que as pessoas que estão lá conhecem, né? E, aliás, como diz o Neto, né? Diga-se de passagem, são pessoas excelentes no que fazem, né? Eu falei assim, como que eu vou para lá com pessoas que são excelentes no que fazem sem eu conhecer? E ele falou assim, não, mas o que a gente quer não é uma pessoa que faça o mesmo, né, que eles fazem. A gente quer alguém que pense fora da caixa. Então, de repente, você vindo de fora, de uma outra área dentro da controladoria, você vai ajudar a pensar fora. Né, mudar o processo, automatizar, né, fazer algumas coisas diferentes. Eu falei, tá bom, né? No dia que eles me comunicaram ainda, foi assim, Moser, tal pessoa está saindo. Isso para um grupo de 4 pessoas. Tal pessoa está saindo e você vai ser o gerente. Eu falei, legal, né? Tô sabendo agora. Eu falei, legal. Perfeito, vamos embora, né? Não nego desafios. Aí vim aqui para Limeira agora em finalzinho de janeiro. Fiquei uma semana fazendo handover com a pessoa que estava saindo e tal. Mas assim, confesso que não tinha caído a ficha. Caiu a ficha no último dia do handover, quando eu entrei no carro. Peguei o carro para voltar para Sorocaba. E aí aquelas cenas assim que geralmente você vê em filme, né? Que aparece o cara pensando em câmera lenta com a musiquinha de fundo. Era mais ou menos isso, porque curiosamente começou a tocar uma música, eu não lembro exatamente o nome, mas o título da música é 'Cause I Am Human After All. Então eu falei assim, poxa, eu sou humano antes de tudo, né? E aí comecei a me lembrar de novo de toda a carreira que eu tive dentro da empresa, né? Todos os sapos que às vezes a gente engoliu, né? Às vezes que eu me estressei, às vezes que eu me frustrei. E ali dirigindo, por enquanto não chegou a multa ainda. Espero que eu não tenha chegado, não venha, né? Mas dirigindo ali, a adrenalina subiu de novo, é aí que caiu a ficha. Eu falei, puxa, eu virei gerente agora, né? Aí eu cheguei, se for analisar a hierarquia da empresa local, né? Você tem o presidente, o CFO, o gerente sênior e o gerente.
falei, caramba, onde eu cheguei nesse momento, né? E aí, no carro ali mesmo, eu dei uns 3 gritos ali, berros, acho que quem olhou do lado falou, cara, louco, né? Pra extravasar aquela emoção que eu tava sentindo. Mas foi a conquista mais recente, assim, que eu tive, né? E pensar, né, tirando a síndrome do impostor de lado, né? Pensar que saí lá de trás, lá, trabalhando no Lava Rápido, né, com 13 anos aproximadamente, depois panfleto, e tudo que eu passei, né? E aí, que eu falei antes da gente começar, né, eu tô virando maior de idade aqui esse ano, né? Em agosto, mesmo tendo trabalhado como terceiro, vão completar 18 anos lá dentro. E graças a Deus, são 18 anos que eu não fiquei parado, né? Tive aí um passo de cada vez, um obstáculo de cada vez, né? Sem atropelar nada. Acho que até pela convivência que eu tive, não me imagino tendo atropelado ninguém, passado por cima de ninguém. Então, como dizia o Ricardo, né, deito minha cabeça hoje no travesseiro lá e durmo tranquilo, né? Sabendo que nessa trajetória aí que eu passei, eu tentei dar o meu melhor realmente, né? Sem quebrar nenhuma regra. Assim, falei bastante. Poxa, de fato eu fiquei muito ouvinte, né? Preferi nem fazer os comentários para não atrapalhar o seu flow. Eu vi o quanto você estava feliz contando a sua jornada e de fato é uma jornada incrível. Parabéns pela conquista, obrigado, né? A carreira do Fabrício, ela traz uma série de fatores ricos para crescimento profissional. Eu acho que seria muito importante começar com o fato de que, quando a gente fala de objetivo, você sabia desde o início, lá atrás, o que você queria. Eu quero a controladoria. E passaram tempestades, oportunidades, vieram, foram, e ainda assim você se manteve firme no seu objetivo e se preparando para isso, né? Eu tenho um amigo que sempre fala que a oportunidade, ela não está na nossa mão. Ela vai surgir em algum momento, mas o preparo está. E isso é bem claro também na tua jornada. Você sempre esteve se preparando para. Sim. Né? Um outro ponto bacana e que eu percebo bastante é que no início da nossa jornada, olhando lá para o funil de carreira, eu não sei o quanto você conhece, mas o funil de carreira que eu trabalho, ele trabalha conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Então, uma série de fatores dentro de cada um desses tópicos é o que faz você seguir para um próximo patamar. E o conhecimento, ele é importante, mas ele é muito mais importante lá quando você está começando, que ele faz essa virada de chave. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu só poderia virar um analista quando eu me formasse. É um conhecimento que você estava obtendo. Sim. Então, isso acaba fazendo parte do processo. Porém, conforme você vai subindo a escala, tende a ser mais importante as habilidades, atitudes, valores e experiências. Sim. Então, olhando aí para essa última jornada que você comentou, né, a sua última ascensão profissional, na qual você falou, olha, eu não conheço tanto do assunto, porém você tinha habilidades diferentes e que poderiam ser muito bem aproveitadas. As suas atitudes mostraram que você é uma pessoa diferenciada para essa posição. Valores você demonstrou a todo tempo, em especial a sua fé, né? E as experiências pelas quais você passou ao longo desses 18 anos, né? Vai completar 18 anos. Também foram essenciais para essa escolha, né? Um outro ponto que eu vejo que, para mim, é essencial, né? É o fato de você demonstrar aquilo que você quer, né? Você falar, olha, eu gostaria de chegar ali. Não que você não estava fazendo uma exigência, mas você demonstrava aquilo que você buscava. E por que eu falo que isso é importante? É o famoso exemplo de um pedido de aumento, por exemplo. A pessoa que trabalha no seu time vem para você e fala assim, Fabrício, eu quero um aumento. E aí, pode ser que você não tenha um budget preparado para isso esse ano.
E aí você vai ser honesto e falar, ó, não tenho um budget preparado, vou avaliar o que pode ser feito, a gente volta a conversar, enfim. Supondo que esse budget venha a aparecer, mesmo que ela não seja a pessoa que você vai escolher para distribuir o aumento, quem é a primeira pessoa que vai vir na sua cabeça? É aquela que pediu. É a que pediu, Sim. justamente. Então, só ali você já ganha alguns passos. Sim. E se você está preparado para a oportunidade, a chance de que aquilo case é muito grande, né? Sim. Então, eu percebo assim que ao longo da sua jornada você fez isso com maestria. Tem um pouco de medo, né? Tem um pouco de medo, porque, assim, dentro da síndrome do impostor, né? Acho que é bom, né, ter um pouco de medo, porque te coloca no chão. Uhum. Né? Eu ficava pensando, e se um dia a Zef não me quiser mais? Né? Uhum. E se um dia a empresa não me quiser mais? Uhum. Aí eu falei, eu preciso estar preparado para o mercado, né? Então, hoje, né, eu tenho a graduação em administração, a gestão de riscos, né, pós em gestão de riscos, o MBA em gestão de controladoria, né, o inglês. A propósito, ganhei uma bolsa de estudos no ano passado para fazer um curso nos Estados Unidos, que eu vou fazer agora em julho, né, em Ohio. E eu tô assim, né, tipo, eu falei assim, e agora, né? Se um dia me chamarem para outra vaga, aqui dentro da empresa mesmo, né? O que eu vou precisar ter mais de conhecimento? Eu já tô pensando lá em 2023 eu vou pegar uma graduação para eu tirar meu CRC, porque eu sei que daqui para frente é um filtro que fazem, né? Ter que ter um CRC na parte de contábeis, né? Então, ao mesmo tempo que ver o que tem de oportunidade, também é ficar preparado, né, para o mercado, para aquilo que pode, para o risco, né? Uhum. E você mapeia isso bem, né? Você faz esse exercício de mapear o que é necessário, talvez até um mapeamento de risco, né? Se a gente puder considerar. E um outro ponto legal que eu percebi você recebeu esse feedback, né, a respeito da síndrome do impostor. E depois que você comentou sobre isso aqui na tua história, por diversas vezes você falou assim, olha, eu tive essa conquista, eu tive essa conquista, eu tive essa conquista. Então isso demonstra para mim que a tua capacidade de absorção desses feedbacks é bem grande. Então, é o tipo de coisa que ninguém gosta de receber feedback negativo, né? Mas independente se é positivo ou negativo, né, saber o que as outras pessoas pensam também ajuda, pelo menos no meu caso, a avaliar se eu preciso corrigir a rota ou não, né? Então, são alguns exemplos positivos aí. Agradeço aos gestores que me deram esses feedbacks. Se não tivesse tido também... Exato. E eu ainda digo que os feedbacks, eles só são dados quando as pessoas querem realmente que você progrida, que você evolua, né? Senão esses feedbacks não seriam dados. Esperar poder passar agora tudo que eu aprendi, né? Não só pelo podcast, mas para a equipe que eu trabalho lá também. Tentar de alguma forma complementar, né, o que eles... da forma que eu conseguir, da melhor forma possível que der na carreira deles também, né? Mas é uma jornada que hoje já fico pensando, poxa, vou fazer 34 anos. Eu tenho até os 60 para percorrer ainda, né? Estou ansioso pra caramba já. E agora, né? O que vai acontecer amanhã? Qual é a próxima fase? Qual é a próxima fase, né? Quase um videogame. Mas isso é bem importante, porque sempre que você tem um próximo ao norte, ele chega muito mais rapidamente do que se você não tivesse. Né? Sim. Hoje é meu norte, assim, né? Desejo para os próximos anos, é claro, né? Eu falo isso para o meu gestor atual. Enquanto eu tiver oportunidade aqui, eu fico feliz no Brasil sem reclamar de nada, né? Não que eu seja triste também, mas eu me movo por perspectivas, né? De crescer, de mudar, etc. Mas uma das coisas que eu anseio assim no futuro, não a médio prazo talvez, é morar fora do país, né? Legal. E a empresa que eu trabalho, ela tem essa possibilidade assim bem latente, né? Tem vários amigos que estão indo para os Estados Unidos, para a Polônia, para a Alemanha, República Tcheca, né?
Uma empresa aí que está em inúmeros países, né? Então eu falei, poxa, né, é algo que lá atrás eu não sonhava, cresceu ao longo do tempo também. Minha esposa, ainda bem que ela me suporta bastante nesse caso, e fala que cresceu, né? Eu lembro que quando eu casei com ela, eu falei assim, olha, um dia eu vou querer ir para fora. Eu falei assim, é só uma das condições do casamento. Ela falou, tá bom. Então, eu lembro que eu fiz 2 processos seletivos dentro da empresa para tentar ir para fora. O último foi, inclusive, no ano passado. E a mãe dela perguntava, mas e se o Fabrício for? Eu falei assim, eu aceitei isso lá atrás, né? Então, que legal. Também. Mas eu gosto, assim, da empresa que eu estou, eu sou suspeito para falar, mas é o tipo de coisa que eu falo assim, se um dia eu precisasse sair, né, tanto pelo bem ou se a empresa não me quiser mais, eu acho que vai me doer bastante, né, pelas lembranças, por toda a trajetória e tudo mais, né, mas é isso. Muito bom, eu tenho certeza que você inspirou e irá inspirar muito ainda, Fabrício. Obrigado. Agradeço de coração aí por ter aceito contar um pouquinho da tua jornada, aí, dos teus desafios, né? Quase fiz uma palestrinha. E agora eu gostaria de, partindo um pouquinho mais para o final do nosso podcast, fazer algumas perguntas que são clássicas aqui, né? A primeira delas é, quem são os 3 profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e por que você os considera tão excepcionais? Poxa, 3 profissionais, eu vou eliminar alguns, né? São vários, para ser sincero. Mas, sem querer puxar sardinha, né? Vou dizer os mais marcantes, né? Seria o Ricardo do Carmo, né? Por toda a ética que ele passou, né? Por toda a parte legal, né? Que ele me mostrou, que ele me ensinou. Eu diria o Vanderlei, né? Que foi uma pessoa, Vanderlei Silva, que foi a mais recente, que trabalhou comigo, né? No começo, a gente... foi difícil trabalhar com ele porque mudou muito a cultura, mas ele pôde também me ensinar bastante, né, enquanto profissional. São várias mesmo que eu poderia dizer da Kelly, do Danilo Sintra, do Vieira, mas mais recentemente quem tem feito um coaching comigo, né, de me mostrar, de bater, né, às vezes quando necessário, de elogiar, também dar o feedback positivo, é o Luiz Fernando Vieira, né, que é o CFO da empresa. Então, e até pelo fato de ele estar me dando essas oportunidades, né, acho que é justo, é válido reconhecer isso também. Muito bom. Acho que são essas 3 pessoas principais, né, além de várias outras aí. Ao longo da sua jornada, eu notei que você teve muitos mentores, né? E que vários deles impactaram, né, a tua carreira. Eu sempre falo que quem tem um mentor tem tudo, né, quando a gente está no âmbito profissional. Eu tive um mentor que salvou até meu casamento. Ele nem sabe disso, mas ele salva meu casamento toda hora. Que bacana. Ele contou uma história de jato. Ele falou assim, o casamento é como se fosse um caça. O piloto geralmente, quando se der um problema, uma pane no caça, ele não vai apertar o botão digitar de uma hora para outra, né? Ele vai tentar salvar, né, corrigir o problema ali em voo, né? E ele falou assim, é isso que tem que ser o casamento. Você tem que estar lá até as últimas consequências, claro, né? No limite do respeito, né, tentando, né? E aí, esse é um gestor lá, hoje ele é CFO também. Não era na época da ZF, ele era gerente. Acho que ele está na SEG Automotive, uma coisa assim. Gustavo Balducci. Mas são vários mentores aí. Se fizesse uma lista, seria uma lista bem grande. Que bom. Isso também é parte de quem você se tornou hoje profissionalmente, né? Muito bom. E para finalizar, eu gostaria de pedir que você deixasse algumas dicas para o pessoal que está de casa sobre crescimento profissional, né? Por onde caminhar. Bem, crescimento profissional. Acho que é um dos pontos mais importantes, né, para quem está começando ou para quem já está navegando. Não desista, né, dos seus sonhos.
né? Acho que se você tem uma meta, tem um desejo, né? Por mais distante que você esteja na sua rota, né? Você sempre tem a oportunidade de mudar, né? Você não precisa ficar parado onde você está. De repente tentar um curso novo, tentar mudar de empresa que seja, né? Sempre existe a oportunidade de você mudar. Então, eu digo isso porque passei por várias áreas, né? Falei bastante sobre isso, né? E nunca deixar de se preparar, né? Preparar para aquilo que está por vir e para aquilo que você tem que entregar também. Então, seja com um curso simples, com um curso de inglês, de idiomas, ou até mesmo com um MBA, né? E existem várias ferramentas para isso, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras alternativas, EAD, cursos presenciais, cursos gratuitos, né? Então, dizer que é impossível é uma mentira, né? Tudo é possível. Muito bom. Profissionalmente falando. Exatamente. Hoje em dia tudo está tão mais acessível, né? Que você não quiser fazer porque não é a sua prioridade. Sim. Muito bom. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Foi muito inspirador e tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito. Então, para você que está aí, se vocês gostaram, não deixem de comentar, curtir, compartilhar o episódio de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.